paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. No momento, falando de Jesus, o Espírito Santo de Deus nos trouxe uma mensagem forte ao teu coração. Continue ligadinho até o final desse vídeo, mas primeiro vamos aos agradecimentos. Quero agradecer primeiramente ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando de Jesus e anunciando para você as boas novas e o ano aceitável do Senhor. Também quero agradecer a você, querido ouvinte, por estar acompanhando o nosso canal, compartilhando, se inscrevendo, anunciando este canal. Deus abençoe você, a tua vida. O Senhor Jesus dará um galardão a cada um segundo as suas obras. E tenho certeza que é o Senhor que vai te recompensar, porque este canal, ele não é monetizado. O intuito dele é alcançar almas, é falar de Jesus, é cumprir o meu ID, a missão que o Senhor me deu para falar de Jesus, para ser uma testemunha do nome dele aqui na terra. Também quero agradecer a meus colegas de trabalho, beijo no coração de cada um. Hoje foi um dia bastante corrido, mas para a glória de Deus foi bênção também. Graças a Deus estamos nos adaptando ao nosso novo ritmo, mas em nome de Jesus nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também agradecer ao canal Artes de Tricô com a minha irmã Malete Goulart. Vai lá, se inscreva no canal, dá o like, compartilhe, curta, comente. Sim, é muito importante o teu comentário, é muito importante a tua participação, porque o YouTube vai entender que o canal é bem assistido e vai estar divulgando e alcançando o maior número de pessoas. Também ao canal Examinando as Escrituras. Se você tem sede da palavra de Deus, lá tem pão do céu, pão quentinho, uma benção. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor por este canal, porque através deste canal eu tenho sido alimentada, como sempre eu digo. Vai lá, se inscreva, curta, compartilha em nome de Jesus. Vamos à mensagem de Deus. A mensagem de Deus é muito forte. Olha só, eu não vou colocar o título aqui, mas eu vou ler, está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tirar esse óculos porque está dando um reflexo ali, né? Tirar. Veja bem a palavra do Senhor. Aqui está falando para nós sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de nós, de vós, né? Então, através desta mensagem, eu quero mostrar a você como Satanás, se ele achar brecha, ele entra através do que? Da ira. Ele faz você se irar, e ali, depois ele faz você praticar as coisas que você não gostaria, depois você vai se arrepender, logicamente. Mas uma coisa que você não teria coragem de fazer em sã consciência. Eu vou contar aqui para você ver como que Satanás faz as pessoas praticar o crime, o suicídio, muitas coisas ruins que as pessoas muitas vezes se arrependem depois, mas
O Espírito Santo de Deus me tocou fortemente no meu coração para estar falando sobre isso aí que aconteceu na minha família. Não vou falar em quem, mas vou contar para vocês como foi que Satanás entrou para cometer talvez um homicídio, uma coisa terrível, derramar sangue na minha família. Então, um testemunho muito forte que mostra o agir do inimigo. Por isso que nós temos que sujeitar ao Senhor. Fala aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós não podemos dar lugar à ira. Se nós dermos lugar à ira, no momento de ira, tem muitas pessoas que cometem loucura. Veja bem o que aconteceu na minha casa, na minha família. Por causa da ira, Satanás entrou. Veja o que ele fez. Eu cheguei, estava falando com a pessoa da minha família sobre contas, né? E aí ela se irou. Já. Tá. Bateu boca comigo. E eu não querendo discutir, entrei pro meu quarto. Lá vesti minha roupa para tomar banho. Fui para tomar banho. Quando eu saboei, tava saboando o cabelo. Liguei o chuveiro, né? Saboando o cabelo, me lavando. Mal tinha entrado no chuveiro, eu escutei aqueles gritos horríveis. Vários gritos. Pessoas discutindo. E eu, no impulso, para não sair nua do banheiro, eu me enrolei na toalha. E vim segurando assim atrás nas costas, porque tinha pessoas na minha casa. E como que eu ia sair sem roupa do banheiro? Foi o primeiro impulso. Joguei a toalha aqui e fui segurando aqui atrás. E fui ver o que estava acontecendo. As duas pessoas da minha família discutindo. E uma falava que não tinha feito, que não fez aquilo. E ele falou: eu vi, você falou aquilo. Veja, não tinha nada a ver. Vou falar para vocês entenderem. As duas crianças estavam no meu quarto, que ficava de frente para a porta da outra pessoa da minha família. E essa outra pessoa da minha família estava com um espelho na mão. De repente aquele espelho caiu e derrubou no pé dessa pessoa, e essa pessoa xingou um palavrão. E no momento que, bem no momento que a outra pessoa olhou, o inimigo deu uma visão para essa pessoa. Ela enxergou o menino dele na frente da porta, como se a outra pessoa da minha família estivesse xingando o filho dessa outra pessoa. Para vocês entenderem assim, para não falar nomes que fica chato. Aí, por isso que gerou a discussão. Eu fui no quarto, eu não sabia nem o que estava acontecendo, e empurrei essa pessoa. Minha outra filha puxou ele por trás. No momento que a minha filha puxou por trás, eu fui empurrando assim com as mãos, falando: sangue de Jesus tem poder. Essa pessoa saiu. Quando ela saiu, ela foi na gaveta. E a mesma cena que estava acontecendo ali tinha acontecido há anos atrás, que pessoas da minha parente meu mesmo nesta casa tinha esfaqueado uma outra pessoa. O irmão esfaqueou o irmão, e eu vi a mesma cena ali. Ele foi, pegou a faca na gaveta. Talvez ele pensou: vou dar um susto só nessa pessoa. Ele pensou, mas quando ele pegou a faca, Satanás, ele já estava ali, de olho. Quando ele pegou a faca, o que ele fez? Ele abriu a brecha. Quando ele abriu a brecha, o inimigo entrou no corpo dele.
Entrou no corpo dele, e quando entrou no corpo dele, ele disse que ele já não viu mais nada. Aí ele veio, eu enfrentei ele e falei assim: você não vai matar ele, mate eu então se você quer matar ele. Daí ele, quando ele falou assim, você não, eu vi que ele não estava em si já. Daí eu fiz o sangue de Jesus de poder. Eu levantei as mãos, comecei a clamar o sangue de Jesus. Quando eu comecei a clamar o sangue de Jesus, ele foi indo assim para trás. E ele com a faca na mão, a faca desapareceu da mão dele. A gente não viu para onde foi. No outro dia foi achado, estava lá de fora da porta. Ele lançou a faca sem que a gente percebesse. O sangue de Jesus, ele veio. E veio, só que ele não conseguia. Ele é uma pessoa forte. Eu sou pequena, não ia conseguir segurar ele. No outro caso, ninguém conseguiu segurar o meu irmão que tinha feito aquilo. Também no meu outro irmão. Ninguém conseguiu segurar e ele acabou fazendo aquilo que Satanás queria que ele fizesse. Quando eu clamei o sangue de Jesus, ele veio assim, daí eu vi que ele tonteou, põe a mão assim na cabeça, ele fechou o olho e foi rodopiando assim, e caiu, bateu com a cabeça na parede e caiu que nem morto, com os olhos estacalados. E eu comecei a lhe expulsar o sangue de poder, sai espírito da morte. Daí Satanás queria que cometesse homicídio, talvez os dois, né, morrer, ia acontecer uma tragédia. Tanto que no outro dia eu escutei lá falando que o filho tinha esfaqueado a mãe com várias facadas. Então é sério, irmãos, é sério. E como ele caiu, fui expulsando. Você acha? Aquela força não era minha. Se fosse eu não tinha conseguido segurar ele. Mas como eu imagino assim que eram os anjos do Senhor com a espada ali de fogo, não deixando ele passar pro lado de cá. Eu só tava com uma mão assim, põe a mão na cabeça dele e fui, né, segurando a toalha. E ele caiu, eu fui expulsando, ele ficou que nem morto, depois ele não conseguia respirar. Foi um processo terrível, até que daí eu consegui, em nome de Jesus, expulsar aquele espírito. É um espírito demoníaco que está rodeando você, rodeando a nós, para ver se nós fazemos aquilo que eles querem que nós faça. Se você abrir a brecha, ele vai entrar, ele entra. Se o Espírito de Deus não habitar em nós, quem vai habitar é o espírito imundo. Sim, a palavra do Senhor diz que o diabo ele fica em derredor buscando a quem possa tragar. Se ele fica em derredor, se ele encontrar uma brecha em você, ele vai entrar, vai fazer o que? Você se suicidar. Eu já vi casos de pessoas se prepararam tudo para se forcar. No momento que ela foi se preparar, não vou fazer isso. Quando ela ponhou a mão aqui e falou, não vou fazer isso. Quando ela falou, não vou fazer isso, Deus abriu os olhos dela, viu Satanás vindo. Ele falou, não, agora não. Daí o coisa veio, empurrou a cadeira, o banco que tinha embaixo dos pés, e a pessoa foi, mas como ela estava segurando, assim, ela conseguiu se desvencilhar, ela conseguiu escapar da morte. E ela testemunhou, ela falou o que viu, que muitas pessoas planejam o suicídio e quando ela se arrepende pode ser tarde. Deus está falando com você nesta noite, que você vigie. Deus está falando com você para você se limpar através da palavra dele ali. Espírito Santo
arrependei-vos, limpai as vossas mãos, pecadores. Deus está mandando a gente nos limpar, para que esses espíritos não tenham poder de tirar a nossa vida, de fazer uma tragédia na tua casa. Ai de mim se o Senhor não estivesse ali naquela noite. O Espírito Santo de Deus alvorou a bandeira dele contra Satanás e os demônios caíram por terra. O espírito de morte, espírito, chega a me arrepiar. Sangue de Jesus tem poder. Ele fica ouvindo a gente falar, mas em nome de Jesus, esses demônios que têm lutado contra a tua vida, hoje o Espírito Santo te dá a oportunidade de você vencer eles. Como você vai vencer eles? Conhecendo o Espírito Santo de Deus, aceitando o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Aí o Espírito Santo de Deus vai te ensinar a ler a palavra e conhecer o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele está aqui dando a oportunidade de você escutar esse vídeo para você se converter dos teus maus caminhos, para você ter ele dentro de você, para que o inimigo não faça tragédia na tua casa. Quantas tragédias! Eu já não escuto mais notícia de crime, notícia de nada que traga o inimigo, muitas vezes para abrir a brecha, para ele vir fazer destruição na nossa casa. Em nome de Jesus, fecha essas brechas. Não fica escutando notícias de crime. Sim, até um jornal nacional, tá? Um jornal para saber a notícia do mundo. Até vai, irmãos. Mas tem gente que escuta notícias de crime. Aí abre a brecha e o inimigo vem, ele faz o que quer. Ele faz o que quer na vida dessa pessoa ciranda, como ele fez na vida de Judas. Judas traiu Jesus e depois ele foi se matar, ele foi se enforcar. Mas diz a palavra de Deus que ele não se enforcou, ele foi cortado pelo meio. Sim, eu não sei o que ele tentou fazer, mas Satanás terminou o trabalho. Ele não se arrependeu, ele foi se matar e ele foi cortado pelo meio e as entranhas dele caíram tudo ali. Foi chamado Campo de Sangue. Diz que ninguém comprou mais aquele lugar porque se tornou amaldiçoado por causa disso. Queridos, 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 o Espírito Santo te dá a oportunidade de você, nesta noite, fazer um concerto com Deus e entregar o teu caminho ao Senhor. São essas palavras que o Espírito Santo mandou te falar. Se você sentiu que foi Deus falando com você agora, eleva o teu pensamento ao alto e ore juntamente comigo, aceitando o Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor Jesus, me ajuda a vencer esse demônio. Me limpa, Senhor. Limpa as minhas mãos, papai. Limpa o meu coração. Que o meu coração esteja puro diante de ti, meu Deus, para vencer, resistir ao diabo, para que ele fuja de mim. Sim, meu Pai, me ajuda, me ilumina. A tua palavra diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Que eu possa me alimentar da tua palavra, para que ela ilumine o caminho para que eu chegue até a ti, Senhor Jesus. Me mostra o caminho que eu chegue até a ti, papai. Sim, Senhor, eu estou entregando a minha vida, Pai. Sim, Senhor, escreve conforme a tua vontade. Senhor, abençoa este ouvinte que está ouvindo, Pai, mais uma vez esse canal, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz cura, transformação, salvação, libertação. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja nessa casa, trazendo bênção, trazendo salvação, renovo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a você, querido ouvinte, que aceitou Jesus. Fica firme. E você que ouviu essa palavra, compartilhe, queridos, é muito importante esse testemunho em nome de Jesus.
Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.